sou Paula Oca e eu estou aqui finalmente para vos falar das leituras do mês de agosto de 2023. O mês de agosto foi muito melhor do que o mês de julho, já vos tinha dito isto antes. Tive mais leituras de 5 estrelas, aliás, a maioria das leituras foram de 5 estrelas, portanto estou mesmo muito contente com as leituras do mês de agosto. E no mês de agosto eu li 11 livros, eu li 7 livros em papel, eu li 2 e-books, ouvi 2 audiobooks, no total li 4.303 páginas e realmente foi mesmo um mês muito bom, um daqueles meses que eu adoro, recheado de boas leituras. Algumas delas já estão por aqui, mas sem mais demoras vou-vos então falar das leituras do mês de agosto. Vou começar então pelas leituras de 3 estrelas. Sim, foi um mês muito bom. Sim, houve muitas leituras de 5 estrelas, mas também houve leituras de 3 estrelas. E neste caso, a primeira leitura de 3 estrelas de que vos vou falar é um audiobook, chama-se The Quiet Tenant. Já existe tradução para português, eu acho que saiu este mês, agora não me lembro do nome. Já não sei como é que se chama em português, já vi, sei que já saiu traduzido para português. E temos aqui a história de uma desgraçadinha na cave. Uma rapariga que está presa, que foi raptada, que felizmente não foi morta, e temos aqui a história dela e temos aqui diferentes pontos de vista. E então isto tinha tudo para ser interessante e ao princípio eu até estava a gostar, mas eu comecei a ouvir este audiobook quando estava na Turquia e tinha muitas viagens de autocarro. E então adormeci muitas vezes a ouvir este audiobook, portanto eu punha o audiobook a tocar no autocarro a pensar assim, que espetáculo, vou aproveitar a viagem de autocarro para ouvir o audiobook e depois simplesmente adormecia. A história aborreceu-me um bocado, confesso que estava à espera de muito mais desta desgraçadinha na cave, que fiquei um bocadinho desiludida com a história, que estava à espera aqui de um thriller psicológico aqui, muito charã, e depois acabei por achar que não era assim nada charã, as personagens não me conquistaram, achei que isto podia ter sido tudo muito diferente, tudo muito mais interessante. Não sei o que é que vocês vão achar, porque como já está traduzido para português, se calhar agora muitas pessoas vão ler este livro, se calhar até vão gostar mais do que eu, se calhar vai acontecer o mesmo que aconteceu com a criada, se calhar toda a gente vai adorar. Eu não adorei, achei aborrecida, achei chato, adormeci várias vezes a ouvir este audiobook e depois tinha que ir para trás, ver onde é que andava, porque andava completamente perdida e acabou por não me entusiasmar tanto como eu esperava, portanto acabei por apanhar assim uma pequena desilusãozita porque estava à espera de uma coisa e depois a história foi outra, se calhar o problema foi mesmo meu porque estava à espera de uma história muito mais charã e não foi, por isso só lhe dei 3 estrelas. E depois, a outra leitura de 3 estrelas também é um audiobook. Só ouvi 2 audiobooks no mês de agosto e foram os 2 de 3 estrelas. Those People Next Door. E o que é que eu tenho a dizer sobre este audiobook? Temos aqui, como o próprio nome indica, uma história de vizinhos. Vizinhos que ao princípio até parece, quando uma família se muda para aquela zona residencial, parece que a coisa até vai funcionar, depois acaba por não funcionar, depois acabam por se detestar mutuamente, por andar aqui a fazer umas patifarias uns aos outros. Uma das coisas que acontece corre realmente mal e nós pensamos que a história vai por um caminho e depois há aqui um twist e realmente a história não foi exatamente assim, foi de outra maneira. Essa parte se calhar foi a parte mais interessante do livro, mas depois estes despiques que há aqui entre estes 2 vizinhos não gostei propriamente, achei um bocado chato, um bocado aborrecido. Às vezes estas histórias de vizinhos também são demasiado previsíveis e já sabemos por onde é que vai a história, parece que ao princípio gostamos todos muito uns dos outros e depois já não gostamos nada. E já sabemos muito bem por onde é que a história vai ou por onde é que a história pode ir e por isso também não me convenceu por aí além, levou 3 estrelas, acho que ainda se calhar até fui simpática, não sei. Também estava à espera de uma história um bocadinho mais interessante, não foi interessante para mim, não quer dizer que não funcione para as outras pessoas, para mim não foi propriamente interessante, por isso foi um audiobook também sem grande história, só 3 estrelas, não é que tenha sido mau, péssimo, horrível, mas não me conquistou por aí além. Vou então falar agora das leituras de 4 estrelas, também só houve 2 leituras de 4 estrelas no mês de agosto, não foram leituras más, não, foram leituras boas, mas não chegaram para as 5 estrelas. A primeira leitura de que vos vou falar foi um e-book, li em e-book, Murder in the Family, da Kara Hunter, o novo livro da Kara Hunter, que já saiu em inglês, ainda não está traduzido para português, nem sei quando é que vai estar traduzido para português, talvez no início do ano, não sei. Não segue aqui a saga do detetive, que agora não me lembro o nome, eu agora para nomes ando péssima, porque se calhar também tenho que gastar a memória com os nomes dos meus alunos, então ando péssima para outros nomes, mas não é da mesma saga, é um standalone, portanto temos aqui um livro com uma história que não segue a história da saga anterior, e temos aqui a história de um crime do passado, crime esse que depois vai ser por aqui investigado novamente, e vai ser investigado porquê? Porque se vai gravar um documentário sobre este crime, e
depois temos aqui a história contada como se fosse realmente um documentário, com diálogos, com a explicação das cenas, agora vamos gravar isto, agora vamos falar com aquilo, agora neste episódio é no sítio tal, vão ser entrevistadas as pessoas tais. Pode ser interessante, acho que vai funcionar bem, se for adaptado para série, acho que vai funcionar muito bem em formato de série com vários episódios. Temos aqui vários capítulos e cada capítulo é como se correspondesse a um episódio do documentário, por isso eu acho que isto em formato de série funciona muito bem, é muito visual. Em formato de livro a história é interessante, não estava nada à espera do desfecho da história, portanto essa parte surpreendeu-me e ainda bem que me surpreendeu. Aquilo que me levou a ficar só pelas 4 estrelas foi exatamente este formato. Portanto, este formato de documentário, às vezes eu perdia-me aqui um bocado, às vezes parece que não há assim uma continuação, não estão propriamente a contar uma história, não é? É o que eu vos digo. Isto visualmente deve ser espetacular, em formato de série deve ser espetacular, em formato de livro não sei se funciona tão bem. Vi vários comentários também de outras pessoas que acharam o mesmo do que eu. Não sei, às vezes parece que nos perdemos aqui um bocadinho na história. E realmente a forma como está contada a história é inovadora, mas depois não sei se em formato de livro se funciona tão bem como funcionará no grande ecrã, na televisão, seja onde for, se calhar funcionará muito melhor, mas foi uma história interessante, como vos disse antes, surpreendeu-me o final, não estava à espera daquele desfecho, porque sim, este caso do passado, este cold case, este caso arquivado, sim, vai ter um desfecho, vai ter uma conclusão, e nós vamos chegar aqui à conclusão de quem cometeu aquele crime, então essa parte sim foi interessante, houve respostas para tudo, foi muito interessante. Agora o formato é que acabou por não me convencer totalmente e por isso só lhe dei 4 estrelas. A outra leitura de 4 estrelas do mês de agosto foi The Collector, o novo livro do Daniel Silva. Vocês já sabem que eu estou sempre desejosa que chegue o verão, desejoso que seja publicado o novo livro da série ou da saga do Gabriel Allon. Estava mesmo muito curiosa com este livro. Confesso que, apesar de estar curiosa, sei que estes livros já não são como os primeiros livros que eu li do Gabriel Allon, que eu ficava completamente fascinada com este mundo da espionagem, da Mossad e disto tudo. Agora, assim, gosto das histórias, mas já não me arrebatam tanto. Temos aqui uma história relacionada com arte, com pintura, daí o próprio nome, The Collector, o colecionador. Não vou adiantar muito sobre a história, temos aqui o Gabriel Allon também aqui, mais uma investigação, e depois eu vou pensando assim, os anos vão passando, a história vai passando, o Gabriel Allon ele cada vez está mais velhinho, portanto já não consigo imaginar se calhar este Gabriel Allon com aquela genica do início, já vou tendo alguma dificuldade se calhar em achar que a história me possa surpreender, também fala aqui na Rússia, fala aqui no Ocidente. Portanto, são aqueles temas sempre que ele vai buscar, não é? Aqueles temas que nós já sabemos, ou tem relação com o Papa, ou tem relação agora por causa da Rússia, da guerra com a Ucrânia. Portanto, vai buscar sempre estes temas e se calhar isso também já não é muito inovador. É verdade que os capítulos são sempre curtos, que cada capítulo é num sítio, que há sempre ação, que eu tenho sempre vontade de ler mais. É verdade que me lembrei muito do meu pai quando estava a ler o livro, porque o meu pai era fã do Daniel Silva e estava sempre desejoso de ler os livros do Daniel Silva em português, portanto eu lia em inglês e depois ele em março eu oferecia-lhe o livro e ele lia em português, portanto também acabou por ser uma leitura conjunta, acabei por me lembrar muito do meu pai quando estava a ler este livro, portanto também acabou por ser especial por isso, mas em relação à história eu sinto que cada vez menos as histórias me vão prendendo, já não me entusiasmam tanto como as primeiras do Gabriel Allon. E claro, eu acho que isso tem a ver com o passar dos anos, com se calhar os temas já estão todos também muito explorados pelo Daniel Silva. Não foi um livro mau, foi um livro que eu li em poucos dias, que estava sempre muito entusiasmada. Também a letra é bem grandita, o livro lê-se, apesar de ter 400 e poucas páginas, o livro lê-se muito bem, por isso eu estava muito entusiasmada e estou sempre muito entusiasmada porque gosto de tudo aquilo que tenha relação com a espionagem e com espiões israelitas, espiões da Mossad, portanto eu estava mesmo muito curiosa com aquilo que estava aqui, mas como vos digo, já são histórias que acho que dificilmente se calhar chegarão às 5 estrelas, porque já não me arrebatam tanto como aquelas do início, já acho que se calhar é tudo mais do mesmo, mas gostei de voltar ao universo aqui do Gabriel Allon, gostei de me lembrar do meu pai e da maneira como ele adorava a ler estes livros, do entusiasmo que ele tinha também a ler estes livros do Daniel Silva, por isso foi uma leitura de 4 estrelas, sim, 4 estrelas que são consistentes, não chegam às 5, não, mas foi uma boa leitura, gostei de a fazer, li em poucos dias, estava muito entusiasmada, portanto, por isso tudo, esta leitura mereceu as 4 estrelas.
E passamos finalmente para as leituras de 5 estrelas. Tenho aqui uma pilha de livros de 5 estrelas e o primeiro de que vos vou falar é Brave New World, uma graphic novel, leitura para o gosto ao quadrado. Não me vou alongar porque já há aqui vídeo de opinião, deixei o card na caixa de descrição aqui no canal, portanto não me vou alongar. Só vos posso dizer que adorei de ler este livro, vocês já sabem se está nas 5 estrelas é porque adorei e não vou falar mais sobre isto. Se tiverem curiosidade vejam o meu vídeo de opinião. O seguinte livro também é um livro que já tem opinião aqui no canal, estou-vos a falar de Istanbul, Memories and the City, do premiado com o Prémio Nobel da Literatura de 2006, Orhan Pamuk, o turco Orhan Pamuk, um livro de não-ficção sobre a cidade de Istambul, sobre memórias de infância do autor. Não me vou alongar também muito sobre isto, porque já existe também o vídeo, vou deixar aí o card e na caixa de descrição o link para o vídeo onde eu falo deste livro e desta experiência de conhecer os livros, as obras de Orhan Pamuk, portanto não vou falar mais sobre este livrinho de não-ficção. Outro livrinho de 5 estrelas de Orhan Pamuk, também da Museum of Innocence. Ao contrário do livro anterior, este livro é de ficção, já tem opinião, está no mesmo vídeo do anterior, portanto já não vou deixar aí card nem nada porque já deixei antes. Um livro que me entusiasmou, um livro gigante com uma história de amor que não é muito cor-de-rosa, não me vou alongar muito mais. Adorei conhecer a escrita de Orhan Pamuk, adorei revisitar Istambul, porque foi depois de visitar Istambul e foi em Istambul que eu comprei estes 2 livros, portanto foi muito bom revisitar Istambul depois de ter estado em Istambul, por isso foi uma leitura deliciosa de 5 estrelas. Outro livro de 5 estrelas, desta vez uma releitura, estou-vos a falar de A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera. Esta releitura já estava prevista há bastante tempo, o livro já estava de parte, eu já queria ter feito a releitura, mas entretanto fui adiando, porque há sempre tanta coisa para ler, que às vezes penso, ok, eu quero fazer certas releituras, mas quero ler primeiro os livros que não conheço, então fui adiando. Entretanto, Milan Kundera faleceu em julho. Em julho eu já estava no Algarve, já tinha levado a pilha de livros que queria ler no mês de julho. Mas como vim a casa fazer a mala para ir para a Turquia, meti o livro no carro e depois levei-o para o Algarve, portanto, ou seja, quando regressei da Turquia, levei o livrinho para o Algarve e no mês de agosto achei que era a altura indicada de fazer a releitura da Insustentável Leveza do Ser, que eu não fiz em julho porque não tinha o livro comigo, e então fiz em agosto. Eu li este livro em 2008, portanto, 15 anos depois resolvi ler este livro por causa da morte do autor. Temos aqui Praga dos anos 60, temos aqui a Praga antes da invasão soviética e durante a invasão soviética, da Primavera de Praga. Temos aqui um triângulo amoroso, temos aqui um protagonista homem, temos 2 protagonistas mulheres, temos um homem muito mulherengo, temos aqui uma mulher que está envolvida com este homem e temos aqui uma história de amor, que de cor-de-rosa não tem nada, e temos aqui a outra mulher que é uma amante, que é a amante, ou uma das amantes, que depois também vai ter por aqui outra relação amorosa, e temos aqui uma história que podia ser a história de qualquer pessoa que nós podemos conhecer por aí. Não é nada diferente daquilo que nós conhecemos. Eu pelo menos identifiquei aqui pessoas com pessoas que eu conheço. Portanto, não, temos aqui um homem que pode ser pessoas que eu conheço, ou vários homens que eu conheço podem se encaixar neste perfil, as mulheres também. Temos aqui uma relação que de cor-de-rosa não tem nada, às vezes muito tóxica. Portanto, isto não é uma história do passado, não é um clássico do século XX ou dos anos 80 do século XX. É uma história que podia perfeitamente ter sido escrita agora no século XXI e na década de 20 do século XXI, porque é uma história que pode ser muito atual. A única coisa que se calhar nos remete mais para o passado é mesmo esta Primavera de Praga, esta invasão soviética, portanto esta ditadura que se vivia ali em Praga, portanto pode ser isso que nos remete para que a história seja mais antiga e seja passada na década de 60 do século XX, e sim, essa parte é interessante também porque tem essa parte histórica. Eu gostei muito da história, adorei a história, já tinha gostado muito da história na altura. É verdade que já não me lembrava de muito da história, mas depois quando comecei a ler fui-me lembrando e já tinha adorado o livro na altura. E comprei o livro na altura porque eu ouvia falar muito neste livro, este era assim, aquele nome, A Insustentável Leveza do Ser, que em cada idioma tem uma sonoridade especial. Agora não me lembro de como é que se chama em inglês e em espanhol, mas já vi o nome em inglês e em espanhol e em cada idioma posso-vos dizer que acho a sonoridade deste título fantástica e por isso tinha mesmo muita vontade de fazer esta releitura e claro, não pelos melhores motivos, mas por causa da morte do autor, acabou por ser uma releitura agora no mês de agosto.
Ainda bem que fiz, devorei também este livro, li em pouco tempo e, como vos digo, vi aqui muitas pessoas, muitas caras conhecidas nas personagens que encontramos aqui. Portanto, não é uma história do passado, não é uma história que não se possa repetir agora na atualidade, por isso eu adorei ler este livro, adorei. Vocês sabem que eu não sou propriamente de histórias de amor, mas normalmente quando as histórias de amor não são muito cor-de-rosa, sim, sou fã de histórias de amor e por isso gostei desta história, gostei de revisitar outra vez esta praga desta altura, destes anos 60, gostei muito de voltar a estas personagens, de voltar a esta história, gostei muito de voltar à escrita de Milan Kundera, portanto foi ótimo fazer esta releitura em agosto. Outra leitura de 5 estrelas, Dom Quixote, graphic novel, novela gráfica, chamem-lhe o que quiserem. A adaptação para novela gráfica do Dom Quixote, lida também para o Agosto ao Quadrado. Não me vou também alongar porque já deixei aí o card e também na caixa de descrição o link para o vídeo onde eu falo desta graphic novel em conjunto com o Brave New World, portanto não me vou alongar, adorei, 5 estrelas, foi ótimo ver esta adaptação de Dom Quixote para graphic novel. Mais um livro de 5 estrelas, vocês já viram que realmente o mês de agosto foi fantástico. Tenho La Vie de François de Romain Gary, um livrinho mais pequenino do que o livro que eu li no mês de julho. Já tinha visto opiniões muito boas sobre este livro, estava mesmo muito curiosa e temos aqui uma história tão deliciosa, tão triste, mas tão fofinha ao mesmo tempo. É fofinha, mas depois tem aqui tanta carga emotiva, tanta tristeza, tanta pobreza aqui por trás. Temos aqui uma história de amor improvável entre uma senhora já velhinha, que é judia, e um rapazinho árabe. Portanto, logo aqui, a religião não separou estas duas pessoas, a idade não separou estas duas pessoas, e temos aqui um amor tão puro e tão bonito entre este rapazinho e esta velhinha. Vou-te chamar assim porque acho que é mais carinhoso também dizer rapazinha e velhinha. Gostei tanto desta história, gostei tanto de ver como esta criança foi criada, este rapazinho, este adolescente, foi criado por esta senhora, e o amor que ele lhe tinha, e o carinho, e é emotivo, já me estou a emocionar porque gostei mesmo muito da história, gostei muito deste amor completamente improvável. Eu chamo-lhe amor porque isto é muito mais do que uma amizade. E realmente eles gostavam um do outro como se fossem pessoas da família, sentiam um amor, um carinho um pelo outro como se fossem pessoas da família, porque a família que conhecia era ela tinha mais crianças, adolescentes ao cuidado dela, mas também tinha um amor muito especial e um carinho muito especial por este rapazinho. E aqui podemos ver que a religião não tem que separar as pessoas, que as pessoas podem ser de religiões diferentes e poderem conviver e poderem gostar umas das outras sem que a religião as separe. Portanto, isso, a mim isto tudo me marcou. E depois as histórias de vida destas pessoas, a história de vida dela, de sofrimento do passado dela, a história de vida deste rapazinho, o sofrimento também, e a história de vida tão marcante, tão sofrida também para tão poucos anos de vida. Por isso gostei mesmo muito desta história, gostei muito de ler este livro do Romain Gary. Foi realmente muito emotivo, ainda umedeci aqui um bocadinho no final do livro, não chorei babi ranho, mas sim ainda fiquei muito emocionada com o final, com esta história, e realmente vai ser um livro que vai ficar para a vida, vai ser uma história que vai ficar, não me vou esquecer deste livro, não me vou esquecer desta história, portanto tinha que estar aqui nas leituras de 5 estrelas e realmente foi delicioso a ler este livro, porque realmente vale a pena ler esta história, vale a pena conhecer pelo menos estas duas personagens. Há mais personagens no livro, mas estas duas personagens que são tão especiais, vale a pena conhecê-las, e eu adorei mesmo ler este livro. E para terminar, as leituras do mês de agosto e as leituras de 5 estrelas, porque coincide, foi o último livro que eu li no mês de agosto e foi o último livro de 5 estrelas, The Minds of Billy Milligan, um e-book. Li este e-book porque vi a série The Crowded Room na Apple TV. Já falei desta série quando gravei o vídeo dos filmes e séries do mês de agosto e disse-vos na altura que esta série era baseada num livro. Livro esse que me deu logo aqui um grande spoiler do que era a série. Quando falei da série não falei disto, ao falar do livro vou ter que falar, se alguém não estiver interessado a partir daqui isto vai ter, não é propriamente um spoiler, o livro é de não ficção.
e conta-nos a história do Billy Milligan, que na série tem outro nome, mas conta-nos a história desta personagem. E o que é que acontece com esta personagem? Foi a primeira personagem, ou a primeira pessoa, que foi absolvida num julgamento. Isto diz logo na capa, portanto, não é propriamente um spoiler, e como vos digo, a história é de não ficção. Foi a primeira pessoa que foi absolvida porque cometeu uns crimes, mas foi absolvido porque ele tem uma doença do foro psiquiátrico e essa doença chama-se de transtorno dissociativo de identidade, comumente conhecido como múltipla personalidade. Billy Milligan foi diagnosticado com 24 personalidades diferentes e isso aconteceu, ou ele desenvolveu esta doença, pensam os médicos que ele desenvolveu esta doença do foro psiquiátrico por ter sofrido abusos quando era criança. Por isso, foi uma história... o autor deste livro é o autor do Flowers for Algernon. Portanto, eu também estava muito curiosa, porque o Flowers for Algernon é um livro de ficção. Aqui temos um livro da não-ficção, que está contado como se fosse um livro de ficção, mas eu estava mesmo muito curiosa com esta história. E a mente humana é algo que me fascina. Eu já vos disse isto várias vezes, portanto, vocês já sabem disto. E eu estava mesmo muito curiosa para tentar perceber como é que uma pessoa pode ter múltipla personalidade, ou ter este, como é o nome agora, transtorno dissociativo de identidade, e como é que estas personalidades se manifestavam. E depois, no julgamento, ele foi julgado pelos crimes que cometeu, no julgamento conseguiram provar que não tinha sido ele a cometer os crimes, mas tinha sido algum destes alter egos, destas personalidades que vivem dentro daquele corpo, que cometeram este crime. Isto pode levar a várias discussões, pode levar a termos várias ideias. Como já vos tinha dito também quando vi a série, eu depois no mês de setembro vi um documentário relacionado com isto e relacionado com o Billy Milligan. Ao ler o livro e ao ver a série fiquei com uma ideia, ao ver o documentário fiquei com esta ideia, mas também com outra. Depois, quando gravar o vídeo dos filmes e séries do mês de setembro, depois poderei adiantar um bocadinho mais. Ao ler o livro, sim, fez-me sentido que ele tenha este problema do foro psiquiátrico. Eu não sou médica, não estudei nem psicologia nem psiquiatria, portanto isto é tudo assim naquela base da psicologia barata ou da psiquiatria barata. Não sei, porque não sou médica, não consigo entrar na mente das outras pessoas, mas os médicos dizem sim que esta doença existe, sim que é possível nós termos diferentes personalidades a viverem dentro do nosso corpo. Pensei várias vezes no Fernando Pessoa e pensei se os heterónimos seriam criações literárias, se havia algo por trás disso e algo também do foro psiquiátrico, não sei. Isto dá muito que pensar, eu não faço ideia do que será ter uma personalidade diferente. Personalidade essa que tem uma vida completamente diferente, que tem uma idade diferente, que pode ter um sexo diferente, que pode ter um idioma também completamente diferente, portanto a pessoa transforma-se completamente quando está com a outra personalidade ou quando a outra personalidade vem ao de cima. Portanto, a parte física é sempre igual, mas depois o resto muda, a expressão, a forma como falam, a forma como agem. Por isso dá muito que pensar. Foi uma leitura muito interessante de não ficção. Como vos digo, não me interessam só os serial killers, também me interessam outras perturbações da mente humana, outros problemas psiquiátricos. Por isso achei este livro muito interessante, especialmente depois de ter visto a história, mas já podem perceber porque é que eu apanhei o spoiler quando vi, porque o próprio livro diz logo o que é, portanto eu percebi logo para onde é que se dirigia a história da série, que eu não sabia nada sobre a série, e percebi logo para onde é que se dirigia a história. E posso-vos dizer que realmente foi uma leitura muito interessante. Eu gostei muito de ler este livro, gostei muito de tentar perceber um bocadinho mais da mente humana, apesar de ser completamente impossível, porque então com esta realidade é completamente impossível eu tentar perceber alguma coisa, mas foi realmente uma leitura de 5 estrelas muito interessante de não ficção. Eu adoro livros de não ficção cada vez mais, e não só sobre o século XX, e não só sobre guerras. Portanto, foi uma ótima leitura e foi muito bom terminar o mês de agosto com esta leitura de 5 estrelas. E foram estas as leituras do mês de agosto, muitos livrinhos de 5 estrelas, foi um mês mesmo muito bom. Eu adoro meses assim, em que os livros todos me enchem as medidas, me trazem aquele confortozinho no coração,
houve livros de géneros completamente diferentes, essa parte também foi muito boa, foi tudo muito variado. Eu acho que todos os meses eu tento que seja muito variado, mas este mês foi realmente muito variado e o facto de ter tanta variedade não tirou o prazer da leitura e trouxe-me tantos livrinhos de 5 estrelas, portanto foi realmente um mês em cheio, foi muito, muito, muito bom o mês de agosto. Adorei as leituras quase todas que fiz, portanto estou mesmo muito contente com as leituras do mês de agosto. Digam-me nos comentários como foi o vosso mês de agosto, foi tão bom como o meu, não foi? Digam-me também se já leram algum dos livros, se têm curiosidade em ler algum deles, deixem-me tudo aqui na caixa de comentários. E não havendo mais nada para vos contar hoje, eu vou-me despedir. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!